Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica 2, aqui do curso de Pedagogia da Faculdade Dom Alberto. Então a nossa proposta hoje é construir uma competência que se refere a isso, reconhecer a importância do método de observação de aulas em estabelecimentos públicos ou privados de educação básica. Por que, pessoal, essa competência é importante para a nossa formação? Porque é a disciplina de pesquisa e prática pedagógica, então supõe que nós tenhamos que realizar atividades que envolvam a pesquisa, e a pesquisa pode englobar então uma das técnicas, e nós selecionamos então a técnica da observação importante, uma importante ferramenta para que a gente possa observar então como as práticas se consolidam então em instituições públicas ou privadas da educação básica. Então, o nosso problema central aqui nessa aula de hoje é saber qual a importância dessa técnica da observação como técnica científica de coleta de dados, para a gente descobrir um pouquinho mais sobre os estabelecimentos públicos e privados da educação básica aqui no Brasil. Então, como é que a gente pode utilizar a observação para conhecer mais a fundo as experiências práticas em escolas públicas ou privadas, é claro, da educação infantil, porque como nós já destacamos no guia da disciplina, nosso foco em pesquisa e prática pedagógica 2 é descobrir um pouquinho mais sobre como funcionam as escolas, então, e as experiências práticas da educação infantil. Então, o que é uma observação? Observação tem um conceito prático, teórico, que nós vamos discutir um pouquinho agora. Primeiro, é um exame minucioso sobre um fenômeno no todo ou sua parte. Isso significa que quando nós usamos a observação, nós podemos observar, por exemplo, o cotidiano inteiro da escola de educação infantil ou uma parte, uma turma. Ou seja, conhecer todo o funcionamento ou uma micro parte dela, que poderia ser uma turma, que poderia ser só um professor de educação infantil, que poderia ser um corpo de alunos, uma amostra de alunos. Então, a observação também serve para a gente fazer a captação de dados precisos sobre um objeto examinado, porque quando nós observamos, nós captamos detalhes, as essências, as particularidades daquele fenômeno, daquele sujeito que nós estamos observando. E é uma habilidade de, com o uso dos nossos 5 sentidos, conhecer então as particularidades de uma dada realidade. Então, a gente vai utilizar muito a nossa audição, a nossa visão, para conhecer um pouquinho mais as realidades das escolas, dos estabelecimentos de educação infantil que vocês selecionarem, então, como objeto de reflexão de vocês aqui na disciplina. Observação, então, servindo segundo Cervo, Berbian e Silva, significa o seguinte, que observar, então, é aplicar atentamente os sentidos físicos a um objeto para dele obter um conhecimento claro e preciso. Então, é o que nós falávamos um pouquinho antes, é você usar os 5 sentidos para ter uma precisão, uma clareza maior sobre aquilo que nós estamos observando no nosso campo, então, de pesquisa. A observação ela é de suma importância e os autores vão destacar que ela é de uma importância capital nas ciências, ela é uma das técnicas que nós fazemos uso para a pesquisa e é dela então que depende o valor de todos os outros processos. Então a partir da observação a gente pode desencadear a coleta de várias informações para descobrir melhor quais são as leis que conduzem então o comportamento de determinados sujeitos numa dada realidade. A observação, então, ela se torna científica à medida que ela está relacionada a um plano de pesquisa, ou seja, ela faz parte de um projeto maior de pesquisa já delineado a partir de um planejamento sistemático. Você não vai para campo fazer uma observação sem antes você ter pensado, ter refletido sobre a importância dela e para que ela serve naquele contexto. É registrada de maneira bastante metódica, organizada, você vai registrar essas informações num relatório, num fichário, enfim, você tem que registrá-la e está sujeita a verificações. Ela tem a vantagem, então, de permitir que você estude vários fenômenos, então ela permite que você estude o professor, os alunos, a instituição como um todo. Permite identificar um conjunto de atitudes e comportamentos, ela é muito importante nesse processo de conhecer comportamentos e atitudes, e isso é um aliado muito importante quando nós vamos fazer as atividades de pesquisa e prática pedagógica, e serve ainda para a gente perceber a sinceridade de respostas, porque aí nós podemos estar em contato direto com os fenômenos sujeitos observados. Então, de acordo com os objetivos que nós temos, a gente pode assumir, através da observação, várias categorias que os autores vão definir, então, com alguns tipos, algumas configurações de observação. Lakatos e Marconi definem 7 possibilidades diferentes de a gente observar. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas, porque elas vão ser muito úteis, então, para os trabalhos aqui em Pesquisa e Prática Pedagógica 2. Primeira, observação assistemática. O que significa uma observação assistemática? Quando o pesquisador, no caso o aluno ou o professor, vai a campo e tem uma sistemática mais casual de pesquisa, de coleta de informações, ele não vai recorrer a algum instrumento específico.
A sistemática já é um pouquinho diferente, ela tem o planejamento, mas você já vai com instrumentos mais precisos para a coleta de dados. A sistemática não participante é aquela em que o pesquisador ele participa dos fatos, mas ele não interage com os sujeitos envolvidos no processo que observa. Já a observação participante supõe então que haja realmente uma grande interação entre o sujeito pesquisador e os sujeitos observados. A observação também pode ser individual, quando o pesquisador vai a campo para sozinho, então realizar as suas atividades de observação, ou pode ser em equipe, quando um grupo de 4, 5, 6 pessoas, 6 pesquisadores se reúnem então para conjuntamente observar o mesmo fenômeno, observar os comportamentos. E também temos a pesquisa laboratorial, quando ela é realizada então em laboratórios, como por exemplo os laboratórios de aprendizagem. Então, cientes dessas várias possibilidades de configuração das observações, vamos às tarefas, que é a nossa próxima atividade aqui no AVA, para você consolidar as aprendizagens dessa primeira competência.